Ouvindo bem? Agora eu tô ouvindo bem, agora melhorou. E o pessoal tá ouvindo bem aí? Certo, podemos continuar, pastor. Então tá bom. Voltando da onde paramos, né? Os quatro impérios: babilônico, medo-persa, grego e romano. Ah, para que os imperadores que assumiam o trono tivessem sucesso, eles abraçavam também a religião do povo que eles iam conduzir. Então toda a gama de ídolos e o paganismo babilônico ele foi sendo passado de império para império até que chegou no Império Romano. Na época dos apóstolos, se nós lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, 8 ali, levanta-se uma grande perseguição aos discípulos de Jesus Cristo, onde muitos foram dispersos. Ok. Então, nessa perseguição, ela durou mais ou menos 200 anos. Em torno do século II e o século III, surgiu um novo imperador de Roma, chamado Constantino. Constantino, ele teve uma visão à noite e viu uma luz brilhando, segundo narra a história, e viu uma luz em forma de cruz brilhando no céu e ele perguntou para seus adivinhadores, seus magos e feiticeiros, o que seria aquilo? E aí fora dito a Constantino que aquele era o símbolo do cristianismo. Ele então fez um voto e disse que se ele conseguisse vencer a batalha contra outro general, seu rival, que seria no dia seguinte, ele se fazia cristão também. E aconteceu que ele venceu a batalha e se tornou imperador de Roma. E aí então ele se tornou cristão, não por regeneração, novo nascimento, nem pela fé em Jesus, mas ele se tornou um cristão no sentido oficial religioso do império. E baixou um decreto que todos os do império se fizessem cristãos também. E aí, então, naquela época, os que estavam presos por causa do evangelho e outros que eram perseguidos, cessou-se a perseguição, muitos foram soltos dos cárceres e passaram abraçaram a religião agora do imperador que fora Constantino. Então, o cristianismo, que era o cristianismo mesmo, que seguia o ensinamento, a doutrina dos apóstolos, recebeu uma gama de pessoas não regeneradas, não transformadas pelo Espírito, nem conhecedoras da palavra, e aí então foram construídas muitas sinagogas, aliás, templos religiosos, para agora o novo cristianismo romano. Então, por isso, do nome Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela surgiu em Roma com o imperador Constantino. E aí foram colocados sacerdotes e pessoas que não tinham o menor conhecimento da palavra de Deus como líderes. Em cada sinagoga, cada cidade, foram enviados missionários, assim como os países, os lugares aonde o Império Romano alcançava, eles enviavam mensageiros com a nova religião agora de Roma. Então, se precisar me interromper, é só falar, tá? Faça um sinal, eu passo. Qualquer pergunta. Só comentar que então, antes desse momento, né, antes de ser instituído o cristianismo aí, então, era proibido, né, até o Constantino. Era. O cristianismo era perseguido e proibido, até Constantino. E Constantino veio e oficializou no império que perseguia. Então acabou, cessou a perseguição. Aí então começou uma nova forma, ou um novo formato de religião, aonde então todos os ídolos babilônicos dos impérios que existiam foram transmitidos para agora o novo cristianismo. Vamos pegar, por exemplo, a imagem de Samiramis, com Tamos nos braços. Samiramis era a mulher de Nimrod, o construtor da Torre de Babel, que na verdade foi o início da idolatria ali. Tamos era seu filho, com ele nos braços. E aí eles transferiram esse nome e essa imagem e passaram a adorar a Maria com Jesus nos braços, essa imagem. E o nome que era dado a Samiramis era Rainha do Céu.
o que foi transferido também para Maria, mãe de Jesus, a princípio como rainha dos céus. Assim como outros santos, com as suas nomenclaturas, foram dadas a outros santos do século II e III ali, que abraçavam o cristianismo. Muitos seguiam a Cristo com uma fé fervorosa, real, verdadeira. Outros simplesmente se faziam cristãos para agradar o governo e o imperador, ou seja, era a religião oficial. Então é fácil você fazer parte. E aí então surgiu aqueles chamados dogmas que foram se criando, foram colocados líderes sem nenhuma formação espiritual, nenhuma formação teológica, nenhum conhecimento da história e da vida dos apóstolos, e eles começaram a ensinar coisas da sua cabeça. E então foi entrando os dogmas que hoje nós conhecemos, e então surgiram dentro do cristianismo, ainda muitos mantiveram a linha do ensinamento dos apóstolos. Eles abraçaram o cristianismo com sinceridade e com fé, como aqueles homens que eu fiz menção no dia 31 de outubro, que nós falamos na igreja sobre os 5 sola, e eu fiz menção que o Halloween veio também para esse dia, tentando boicotar a realidade, em vez de se comemorar a reforma protestante. Então vem o Halloween também para inserir o Dia das Bruxas. Confundir um pouco, né? A gente sabe disso. Então, os protestantes, que esse seria o melhor nome a ser dado para aqueles que são seguidores sinceros de Jesus Cristo, de protestantes. Por quê? Os reformadores, como eu vou citar alguns nomes aqui, João Calvino, Philippe Melanchthon, Ulrich Zwinglio, Thomas Nutzer, Martin Bucer, Jonas Brandes, Jan Hus, James Bagenians e John Wycliffe. O John Wycliffe, ele viveu 100 anos antes da Reforma e foi um dos que escreveu e pregou muito contra os dogmas, os ensinamentos errados que estavam sendo inseridos no cristianismo. E aí o que acontece? Muitos ficaram zangados, ele foi excomungado do meio católico, porque eram homens que o Império Romano construiu, formou seminários, formação de um clero na sua religião. E esses homens eram formados, mas eles tinham sede da palavra de Deus. E eles buscavam estudar a palavra de Deus. E a Bíblia, o cânon sagrado, fora se tornando conhecido. E aí eles começaram a ler a Bíblia, eles queriam estudar a palavra de Deus, queriam conhecer a verdade. E aí então muitos tinham acesso então à Bíblia. Uma das coisas também que Constantino fez foi estabelecer líderes, que era o clero, e dizer que os leigos, eles não entendiam as escrituras, a Bíblia. Eles não podiam ler a Bíblia. Isso era a interpretação da Bíblia, era somente para aqueles que eram formados, o clero. E aí então a Bíblia foi tirada das mãos do povo. Ficou nas mãos só de alguns. Aí então veio uma grande ignorância do conhecimento da palavra de Deus. Então o texto que eu sempre gosto de usar para falar desse assunto está em 2 Timóteo 3, 14 a 17, onde Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado e que desde a infância sabe as sagradas letras, as quais podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí no verso 16 e 17 ele continua dizendo: toda a escritura divinamente inspirada é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, aliás, para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, conhecer as Escrituras. Então, esse conhecimento das Escrituras, sendo ensinado desde a infância,
Isso é muito importante, o que hoje muitas igrejas não estão mais fazendo, é ensinar a palavra de Deus para as crianças. Então é necessário esse conhecimento desde a infância para que quando se torna grande, Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, o cinco sola, ele veio e se tornou mais conhecido e aplicado alguns anos depois da reforma, mas fazia parte da reforma. Era algo que os ensinadores daquela época, esses homens que eu mencionei aqui, eles batiam nessa tecla. Martinho Lutero, por exemplo, ele bateu muito na tecla justificação pela fé, que o homem é justificado dos seus pecados unicamente pela fé em Jesus. Então, os cinco solas, ele veio depois, se tornou assim mais claro, assim como os 5 pontos do calvinismo e outros ensinamentos que existem hoje. Então, vamos para os 5 sola, então, né? Vamos procurar seguir aqui uma sequência, tá? Certo, vamos começar pelo primeiro, então. Sola escritura, somente as escrituras. Tá, a tua pergunta e a minha anotação aqui tá invertida. A minha primeira sola é a graça. Ah, tá, então pode ser então sola gratia, só a graça. Isso, sola gratia, ou somente a graça. Então, essa foi uma das teclas que Martinho Lutero bateu muito. Somente pela graça o homem é justificado diante de Deus dos seus pecados. Ou seja, a salvação da alma de uma pessoa, ela só pode existir por causa da graça de Deus. A carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11, diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Entende? Então, salvadora a todos os homens. Ela se manifestou. Não quer dizer que todos sejam salvos, mas eles precisam crer, porque na sequência aqui nós vamos falar somente a fé. Então, a fé na graça de Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Perdão. Então, esses 5 sola, eles são chamados também os 5 pilares da fé cristã. Então, são bases das Escrituras para nos ensinar como é que nós podemos conhecer a palavra de Deus e firmar nossa fé na palavra do Senhor. Então, somente a graça. Reconhecimento da nossa condição humana de pecadores que necessitam da graça de Deus. E que a graça de Deus foi que levou a pessoa de Jesus Cristo a deixar o seu céu de glória, digamos, vamos usar o termo, despir-se da sua divindade e assumir a sua forma humana para morrer no lugar dos pecadores. Essa é a ideia da graça de Deus, ou seja, o significado, né, da palavra graça quer dizer favor imerecido, ou alguém que recebe algo do qual ele não faz jus, ele não é merecedor. Eu não sou merecedor da salvação em Cristo. Nenhum pecador é merecedor. Ele não é salvo por merecimento. Ele é salvo pela graça. Deus concede a salvação mediante a sua graça, não porque a graça não reconhece mérito. A graça não é oferecida por causa de mérito. Ela não é um pagamento pelo que a pessoa faz, mas ela é uma oferta gratuita de Deus e nós recebemos a salvação pela graça mediante a fé. Então, a fé que é o nosso segundo sola. Sola fide, no latim, né? Sola fide, ou somente a fé. Se fosse a inglês, fé, ia ser fight, né? Isso. Eu de inglês, aliás, mal português. Mas, somente a fé, né? Então, a fé, o que a Bíblia fala sobre a fé, né? Então, vamos para
a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17 ali, né? Onde Paulo escreve dizendo: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que está escrito: o justo viverá por fé. Pela fé. Pela fé. O justo viverá pela fé. Então, viver pela fé, ou alcançar algo da parte de Deus, é pela fé. A fé é o que muda. E uma das coisas que eu sempre gosto de enfatizar quando nós tratamos esse assunto, a fé, é que a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, na verdade, ela é um resultado de uma ação de Deus na nossa vida. É Deus quem desperta em nós o conhecimento ou nos dá a vida espiritual para compreender as coisas espirituais. Então, a nossa fé, Hebreus 4:12, ou é 12:4, se não me engano, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, ele é o autor da nossa fé. E ele que consuma a nossa fé. Ou seja, nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Mas existe uma ação de Deus nesse despertar da fé. Então, a fé, ela vem da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, tem que ser na pessoa de Jesus Cristo. A fé na palavra profética. Se nós pegarmos todas as profecias bíblicas a respeito da pessoa de Jesus Cristo, começando com Gênesis, capítulo 3, verso 16, onde fala do descendente da mulher ali que esmagaria a cabeça da serpente. E é o que Jesus fez com Satanás quando ele morreu na cruz. Ele obteve vitória, especialmente na sua ressurreição. Então, quando nós cremos na palavra de Deus e nós vemos Jesus como o fio que norteia toda a Escritura, por isso o apóstolo Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, no 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ou seja, a palavra de Deus nos ensina essas verdades. Então, nós precisamos crer na palavra profética, crer no que a palavra de Deus nos diz. Fé no sacrifício vicário de Jesus. Ou crer, o que nos move? Ou seja, o que nos dá segurança? Bem, vamos olhar para João 1,14. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desculpe, eu estou trocando os textos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Esse João 1,14, eu estava citando o 29. Então, Jesus, ele veio e se fez homem, segundo as profecias de que a Virgem conceberia e daria à luz um filho. E Maria, então, concebeu e deu à luz um filho, Jesus. E ele veio, e o Verbo se fez carne, Deus homem, e o anjo anunciando a Maria disse, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus, ele veio e se fez homem aqui na terra para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Então, quando nós cremos nesse fato histórico, perdão, nessa verdade que a palavra de Deus nos diz sobre Jesus, a nossa fé é depositada única e exclusivamente em Jesus, o único que pode salvar, nós alcançamos a graça. Então, a fé é para alcançar a graça de Deus que nos é oferecida, acreditar nessa verdade. Então, esse é o segundo ponto, ou a segunda sola. Somente a graça, somente a fé na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 1, verso 4, verso 12, ele diz, porquanto não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos
salvos. Então, salvação somente no nome de Jesus. Esse é o nosso segundo solo. Se alguém tiver uma pergunta aí, a gente pode ir mandando, tá? Que a gente vai respondendo daí. Ah, tá. Se alguém tiver pergunta e quiser... É verdade. Quando eu começo a falar, eu disparo. Aí tem que me parar. Tem alguma pergunta? Alguém fez alguma pergunta? Ainda não, no momento não. Ah, ok. Então, vamos prosseguir, né? Na medida que surgir alguma pergunta, nós passamos uma pausa. Então, terceira sola, ou solos Cristo. Somente Jesus. Já falei um pouco de Jesus, né? Somente Jesus fora capaz, habilitado por Deus, da parte de Deus, para resolver o problema do pecado do homem. Somente Jesus. Então, por isso, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência, a nossa salvação, ela depende única e exclusivamente da pessoa de Jesus Cristo. Não existe outro Salvador. Eu citei Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro. Então, o único Salvador é Jesus. Daí eu gosto de fazer sempre a pergunta, eu sempre vou para a Bíblia, eu sempre vou ir para as Escrituras. Por quê? A graça de Deus, ela é evidente e estampada nas Escrituras. A fé é evidente e estampada nas Escrituras. A história e a pessoa de Jesus Cristo é outro fato claro nas Escrituras, se nós estudarmos a história, nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus, que os 4 evangelhos nos relatam, né? Então, somente Jesus. O que Jesus disse em João, capítulo 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é o único caminho, é a única verdade, é o único que dá vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, Jesus é a vida. O Evangelho de João, no capítulo 1, começa falando da vida. O verbo estava com o Pai, né? Alguma interrupção? Sim. Uma pergunta, assim, aqui, né? O irmão aqui está perguntando, Paulo Inácio, tá? O que sua igreja faz para atrair os jovens para Cristo? Se o senhor quiser responder, fique à vontade, tá? Ok, eu vou falar, não muito, porque não está dentro do assunto, né? Mas o que a nossa igreja faz para atrair jovens a Cristo? Esses dias atrás eu até compartilhei acho que foi no Story, no Facebook, uma pregação de um jovem pregando, falando sobre os movimentos que muitas igrejas fazem para atrair jovens para a igreja. Então, atrair jovens até um local de culto, uma igreja, é fácil. Mas atrair jovens a Cristo é mais difícil. Porque o ensinamento de Cristo, muitas vezes, ele vai na contramão àquilo que o jovem, de fato, procura para si. Ou gosta, muitas vezes. Não estou generalizando a juventude. Eu fui jovem e sei como que são essas coisas, né? Então, criar eventos, coisas para atrair jovens, vira um hobby, um hábito na igreja, e o dia que a igreja parar com isso, os jovens se espalham, eles se vão. Quando nós vamos a Cristo, pelas Escrituras, pelo ensinamento das Escrituras, eu fui a Cristo com 27 anos de idade, ainda era bem jovem, né? Fui pelo ensino das Escrituras, ou seja, evangelizar, mostrar que desde uma criança, um adolescente, um jovem, mesmo uma pessoa de meia idade ou terceira idade, se ele não é uma pessoa salva por Cristo, ela precisa de salvação. Então, e quem é que pode, ou onde é que nós podemos encontrar essa realidade sobre a salvação em Cristo? Nas Escrituras. Então,
Para atrair jovens a Cristo, não existe um modelo, um meio que uma igreja faz, além da pregação da palavra, que seja tão eficiente. Podem até atrair pessoas ao local, à igreja, mas a Cristo é a palavra dele, é o convencimento do Espírito Santo é que vai fazer o jovem ir a Cristo. Porque o que Jesus ensina sobre isso, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e aí existe João 6,47, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Aí entra também a questão da doutrina da eleição, da predestinação, que não faz parte do nosso estudo aqui, mas que Deus age na vida das pessoas que Ele mesmo escolheu. Agora, eu não posso dizer porque aquele jovem ou aquela jovem esteve na igreja, mas não se converteu, porque ele não é um escolhido, porque ele ainda está vivo, né? Deus pode atraí-lo, tem o seu tempo. Então, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, e no tempo de Deus, Deus faz. Qual é o nosso propósito? Os apóstolos, os discípulos de Jesus, os puritanos, os pregadores, os reformadores, o que eles faziam? Eles pregavam a palavra de Deus, as escrituras. Porque a palavra de Deus, diz que Hebreus 4,12, né? Ela é como espada de dois gumes, apta para discernir propósitos e intenções do coração. Então, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Então, a palavra de Deus, quando ela penetra no nosso coração, na nossa vida, começando na nossa mente, né, e vai para o coração, há uma transformação ali. Então, nós precisamos pregar o evangelho, pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus, também para os jovens. A nossa igreja não tem uma campanha forte em cima disso, até porque nem tinha grupo de jovens, né? Agora nós estamos tendo encontro de jovens a cada 15 dias, inclusive amanhã tem. Então, bairro Conceição, São Sebastião do Caí, quilômetro 8 da RS 122, é fácil de achar. Então amanhã nós temos... Então os jovens que estiverem nos assistindo e quiserem comparecer, estão convidados. Tá, não sei se eu respondi, ou pelo menos falei um pouco do que a igreja pensa e do que eu, como pastor, penso a respeito de atrair jovens a Cristo. É pela palavra e o próprio Cristo os atrai, né? Então, somente Cristo é a fonte da vida. Somente Cristo é a água da vida. Somente Cristo é o Salvador. Somente Cristo é o intercessor. Somente Cristo pode fazer por nós aquilo que outro não faz. Então, solos Cristo. É somente Jesus. Esse é o nosso terceiro ponto das 5 sola. Podemos ir para o quarto? Podemos. Alguma pergunta? Podemos, então? Podemos ir. Então, vamos para o quarta sola. Sola escritura. Somente as escrituras, ou a palavra de Deus, que é a Bíblia. Escrituras. Existem muitos tipos de escrituras. Então, mas como a Bíblia não existe, igual a palavra de Deus não há. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro sagrado, por meio do qual o homem pode conhecer a Deus e Deus se revela ao homem. A Bíblia, as Escrituras, é o livro que mostra para o homem a sua total corrupção ou a sua total incapacidade de salvar-se a si mesmo. Ou seja, a Bíblia escancara nós diante de Deus como pecadores. A Bíblia esclarece Deus como um Deus amoroso, eterno, bondoso, compassivo, mas também justo, né? Então, a Bíblia, as Escrituras, é um livro inerrante. A Bíblia é inerrante. As Escrituras, nos seus escritos originais, ela é inerrante. Deus não errou em nenhum ponto.
A Bíblia se contradiz? Não, não existe contradição. Nós podemos até achar alguma contradição na Bíblia, mas não existe. A Bíblia foi escrita durante um período de mais ou menos 1.500 a 1.600 anos levaram para se produzir todas as escrituras que existem hoje. Em torno de 40 autores escreveram a Bíblia, em vários pontos do mundo, desde os desertos da Arábia até o Pórtico de Salomão, Jerusalém, vários lugares. Então, a Bíblia, ela fora produzida aos poucos. E o apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 1, verso 21, diz que nenhuma parte da profecia é de particular elucidação ou interpretação, mas homens santos de Deus falaram ou produziram as escrituras movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando diz toda a escritura é inspirada por Deus, nós estamos entendendo com isso que Deus, a palavra inspirada no grego quer dizer insuflar, ou Deus soprando no homem a sua palavra e ele transmitindo. No passado, aos profetas, verbalmente, mas que depois eles escreviam, e depois, então, na época do Novo Testamento, dos historiadores, os evangelhos, as cartas de Paulo, Deus colocando ali a sua palavra e os autores sagrados, escolhidos e dados por Deus, produzindo as escrituras. Por isso diz o apóstolo Paulo que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, somente a Bíblia, todo e qualquer outro livro para trazer edificação para a nossa vida, para a nossa alma, se ele não estiver pautado pela Bíblia, ele não tem validade, ele não tem valor. É a Bíblia, a palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos fazendo a conexão com Deus e ele falando conosco. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através do seu Espírito. Deus tem o seu meio de comunicação com o homem. Mas o principal é a Bíblia. Então, somente a palavra de Deus, ela é inerrante, ela revela Deus ao homem e ela revela a condição do homem diante de Deus também. Pastor, você já pergunta, então. Sim, pode fazer. Não para mim, né? Porque eu sei que não, mas assim, para as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir, né? Muita gente acha, então, que a Bíblia, claro, a Bíblia está falando a palavra de Deus, mas outros livros, por exemplo, o Alcorão, o livro de Allan Kardec, né? No caso, a Bíblia Espírita, né? Tem. Eles também, Deus também se revela ali, que Deus usa, tipo, vários livros para falar com diversas religiões. Isso existe? Ou, né? Só para o senhor explicar isso aí. Ah, tá. Por exemplo, vamos pegar então o Alcorão, vamos pegar então outros livros das religiões, né? O Espiritismo, segundo Allan Kardec, aí tem os livros de Bezes, dentro da linha do Espiritismo. Assim como, por exemplo, a Igreja Católica, ela adota a Bíblia como palavra de Deus, mas tem o seu catecismo com mais de 1.500 itens, onde ela coloca as suas interpretações, os seus ensinamentos do que acham da Bíblia. Tá? Assim como o livro dos Mormons e outras religiões, cada uma dessas religiões, normalmente, aí vem hinduísmo, vem shintoísmo, Hare Krishnas e outras. Todas as seitas existentes hoje, elas têm o seu livro próprio e muitos deles pegam fragmentos, não é a Bíblia como base. Porque se pega a Bíblia como base, a base daquela religião é a Bíblia. Mesmo que tenha outros livros, como, por exemplo, eu tenho vários livros de escritores que escrevem procurando trazer esclarecimento, tanto na questão doutrinária, histórica, especialmente espiritual, baseados na Bíblia. Então, são escritores que escrevem a respeito da palavra de Deus, mas eles não colocam o que eles acham.
E também não estão fazendo declarações sobre revelações que receberam direto de Deus. Por quê? Aí é onde entra o perigo sobre religiões dos nossos dias. É que eles se baseiam muito em algumas relações extra-bíblicas. Revelações que a Bíblia não faz, mas que a pessoa diz ter recebido. Ah, mas Deus falou comigo através de um sonho. Ah, Deus falou comigo através de uma visão. Deus falou comigo através de um acontecimento. A carta aos Hebreus, né, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos tem falado através do Filho, por meio do qual fez o universo. Ele que é o sustentador de todas as coisas. Então, pela palavra do poder de Deus. Então, as escrituras, a palavra de Deus, e todo e qualquer escrito que não se baseie na Bíblia, não é confiável. Eu pessoalmente, particularmente, tenho essa posição. Nada contra qualquer pessoa que diz, a Bíblia é bom, mas é importante ter um outro livro que nos esclarece sobre a nossa religião. Bem, é religião. Conexão com Deus e ensinamento claro da parte de Deus para nós somente através das Escrituras. É a Bíblia. Somente a Bíblia. Até porque, se não for somente a Bíblia, nós vamos ter um sério problema quando nós chegamos no nosso último ponto aqui das 5 solas, na quinta sola. Nós estamos na quarta, né, somente a Escritura. E aí, quando nós chegamos na quinta, que é solo Deo glória, ou somente a Deus a glória. Se eu escrever um livro paralelo à Bíblia, dizendo que aquele é o livro oficial da minha religião, eu estou tirando ou roubando a glória de Deus para mim. Eu estou me colocando no lugar do líder supremo e espiritual do povo, e não Deus. Um pastor, ele é uma ovelha como qualquer outra, só com uma responsabilidade diferente. Mas eu preciso me inserir nas Escrituras, eu preciso confiar nas Escrituras, eu preciso me aprofundar nas Escrituras, eu preciso confiar nas Escrituras Sagradas, o que a palavra de Deus revela. Então, eu hoje estava estudando sobre razões para ações de graça, que domingo nós vamos ter nosso culto de ações de graças, né, do ONU na igreja. Então, o Senhor fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor. A terra, porém, ele deu aos filhos dos homens. Então, olha aí uma verdade muito interessante. Hoje nós temos todo o acesso à terra e ao que a terra produz para nosso aprazimento, para o nosso bem. Mas e o céu? Nós não temos acesso ao céu. Eu não consigo tocar o céu. Eu não consigo ver o céu. Isso que nós chamamos de céu, quando nós olhamos para o espaço, não é o céu, é o espaço, né? Então é a nossa vista atingindo o infinito ou olhando para o infinito. Porque o espaço é infinito. Então, os céus são os céus do Senhor. Nós só vamos atingir o céu se nós formos para Jesus, que foi para o céu. Então, nós vamos chegar ao céu um dia, mas nós não estamos desfrutando o céu. Por quê? A Bíblia diz, a terra ele deu aos filhos dos homens, mas os céus são os céus do Senhor. Então, é uma promessa de que nós podemos alcançar o céu, né? Então, através de Jesus Cristo. Então, somente a Deus a glória. Eu não posso dizer que eu tenho qualquer glória diante do homem ou diante de qualquer situação, a não ser aquilo que Deus me dá. Então, somente a Deus toda a honra e toda a glória. E existe um versículo em Isaías. Voltou, agora voltou. Um ativador aí para melhorar a imagem, coisa assim.
Então, a glória, ela é somente a Deus. O homem não tem nenhuma glória diante de Deus. Porque é um pecador com defeitos, com falhas, diante de um ser perfeito. Então, toda honra e toda glória pertence a Deus. Uma das perguntas que nós normalmente fazemos é: por que Deus criou o homem? Qual o objetivo quando Deus criou o homem sobre a terra? Né? Para que ele glorificasse o seu Criador. Desse glória a Deus. Para o homem foi formado como a coroa da criação e ele foi feito para glorificar o nome do seu Criador. Então nós existimos na terra conhecendo Jesus, conhecendo Deus, para glorificar a Deus. Porque a ele somente a glória. O que acontece? Por que das 5 sola? A 5 sola veio para levar de volta o povo de Deus a voltar os seus olhos para a realidade de Deus. Só a graça de Deus pode nos alcançar e nos transformar. Somente pela fé, eu estou repetindo agora as 5 sola. Somente pela fé nós podemos alcançar a graça de Deus. Somente Jesus Cristo pode salvar um pecador. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Né? Lucas 19:10. Somente a Escritura. A Bíblia é o único meio e livro que nos revela Deus. Para nós conhecermos a Deus é somente pelas Escrituras. É somente a Bíblia. E quinto e último, somente a Deus toda a honra e toda a glória. Então esses são os 5 sola da Reforma Protestante, que eu não sei exatamente, eu não posso dizer com precisão quem foi que organizou dessa forma ou estabeleceu esses 5 sola. Se nós formos pesquisar e analisar, nós vamos encontrar bastante declarações a respeito. Eu peguei de forma bastante resumida esses 5 sola. Então, concluindo, é isso. Nós temos a graça, a fé, Cristo, a Bíblia e a glória para Deus. Que essa seja, então, assim, nosso propósito de vida aqui na Terra, confiado nesses chamados 5 pilares da fé cristã, e que nós possamos glorificar o nome de Deus. Quero, então, encerrar. Podemos encerrar, ou tem alguma pergunta? Não, só quero te agradecer, tá, pela participação, foi muito bom, como é que é a palavra? Foi muito bem explicado, eu creio que vai vir aí a trazer muito entendimento para muita gente. Que bom. Eu espero que várias pessoas... Estou orgulhosa de saber que o senhor é meu pastor, quando eu vejo o senhor explicando, ensinando, tanto aqui como na igreja, assim, é muito bom saber que eu estou sendo pastoreada por alguém que tem o conhecimento, né, que tem um bom testemunho, e é isso aí. Obrigado, Keila. Não é porque eu sou tão fraco e falho como qualquer outro. Só com uma responsabilidade diferente. E eu quero, então, aproveitar também e deixar um convite. Alguém quiser acessar a igreja, a IBVC, eu não tenho assim bem de cor agora, mas IBVC, ou Igreja Batista Vale do Caí, @gmail.com, ou não sei se tem @gmail, mas é só procurar que ela vai aparecer no Facebook também, né? Ela tem o seu próprio e-mail e tem uma página no Facebook que pode ser acessado, ver o endereço, alguma coisa que será postado da igreja também, que nós agora vamos também colocar internet lá na igreja para poder fazer mais transmissão ao vivo dos cultos. É um dos propósitos que nós estamos trabalhando em cima disso também. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado por cada um que participou já. Eu vi que houve já algumas participações, algumas carinhas ali que eu conheço. Obrigado pela participação, pela visualização. Que Deus abençoe a vida e o coração de cada um de vocês. Amém. Então tá, uma boa noite aí para todo mundo que participou, gente. Lembrando que esse pastor é uma bênção, tá? A família dele também, eles me buscam em casa, me trazem em casa nos cultos. De outra forma, eu não teria como ir. Então, assim, ó,
É bênção demais. Se você quiser ir, tá? Todo domingo de manhã, às 9 horas, do lado dos vasos Lauri ali, né? É mais fácil o pessoal achar, tá bom, gente? Eu tô lá todo domingo também, viu? E vai ter agora em janeiro, vai começar em quinta-noite também. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Obrigado, Keila. Então tá. Boa noite aí, pastor. Boa noite, Deus abençoe. Fica com Deus. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau, gente.